A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida nesta segunda-feira, 16 de agosto. Que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento e exceda o seu entendimento. Onde você estiver nos ouvindo, pela Rede Aleluia, pelo aplicativo da Universal, pela internet, pela TV Templo, canal 10.1 aqui em São Paulo. Que a paz do Espírito Santo esteja com você, te dando forças para enfrentar esta segunda-feira e mais esta semana. Você que caiu, tropeçou, você que perdeu, você que está aí com a cara na lama, porque você tropeçou e caiu, seja por pecado, seja por erro, por perda, não é? Você que perdeu dinheiro, você perdeu investimento, você perdeu casamento, você tropeçou na fé por causa do pecado, da desobediência, e hoje você está aí com a sua fé fria, perdeu a sua comunhão com Deus. Você que está brigado com a mulher, com o filho, com o marido, você está brigado com um amigo, com um parente, com um irmão. Você perdeu, você tropeçou, você está aí mal, você caiu, apesar de talvez estar com a aparência de que está de pé. Olha, eu tenho algo a dizer a você, preste atenção. A maior dificuldade para uma pessoa que caiu, que tropeçou, que errou, que perdeu, se levantar, recobrar suas forças e recuperar-se, fazer melhor do que outrora, não é nem a dificuldade que ela pode enfrentar para se levantar. Não é a altura de onde ela caiu que faz difícil ela se levantar e recuperar. Não é isso. Não é a altura, não é a dificuldade, não é o esforço que ela precisa fazer para se levantar. A maior dificuldade que uma pessoa normalmente enfrenta para se levantar é o orgulho. O orgulho que não deixa ela reconhecer onde ela errou, onde ela tropeçou. Por exemplo, todo mundo já passou por isso. Quando você está andando em algum lugar, na calçada, mesmo em casa, e você está distraído, talvez olhando no celular, olhando alguém passando na rua, enfim, você está distraído. E aí você tropeça, porque ali no chão tinha uma pedra, tinha um buraco, alguma coisa que você não viu, e você tropeça e dá aquela topada com o seu dedão. Logo a primeira coisa que você faz é, você tenta recobrar o seu equilíbrio. Se você não cair, você tenta recobrar o equilíbrio para não cair. E a próxima coisa que você faz é você olhar para trás para ver onde é que eu pisei, como que eu não vi isso? Você olha para onde você tropeçou e a reação, a nossa reação imediata ao olhar onde a gente tropeçou é xingar alguém, é culpar alguém, falar, pô, olha só essa calçada toda esburacada, pô, olha só, meu filho deixou o brinquedo aqui, pega esse brinquedo do chão, menino, você quase me faz tropeçar e cair. A gente fica com raiva de quem seria responsável por ter deixado ali aquele tropeço. Raramente a gente fala assim, poxa, eu tinha que ter prestado mais atenção. Eu tinha que ter olhado mais para onde eu estava andando. Não, a gente não fala isso. A gente procura o culpado do tropeço, sendo que o maior culpado fomos nós. Porque se nós estivéssemos atentos, não teríamos pisado, tropeçado ali. Não é verdade? Pois é, isso acontece com um tropeço comum, literal, como também na vida. Normalmente, quando a pessoa tropeça e cai, quando ela comete uma besteira e ela se arrebenta, fica com a cara na lama, envergonhada, a reação natural dela é achar um culpado.
é responsabilizar alguém por aquilo que aconteceu com ela. Ah, sim, eu te traí, mas você também não me dava atenção. Ah, sim, eu perdi o dinheiro, eu investi e perdi tudo, mas porque aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me trapaceou e tal. Você sempre vai procurar um responsável. E o que faz isso? O que te motiva a fazer isso? É o orgulho. O seu orgulho, o nosso orgulho, orgulho humano. Falando para você, falo para mim, porque isso é uma questão humana, não é sua apenas. O orgulho humano é a maior dificuldade para a pessoa se levantar. Portanto, se você caiu, perdeu, tropeçou, errou feio, está envergonhado, com a cara suja no chão, se você focar em vencer o seu orgulho, se você entender que o seu maior obstáculo para se levantar agora é você engolir o orgulho, reconhecer o seu erro, que você errou, colocar isso para trás e então se esforçar para se levantar, você vai se levantar muito rápido. O seu maior obstáculo é o seu orgulho. Você querer manter o nariz empinado. Você querer manter a pose. Sabe? Sabe aquela mulher, falo da mulher, mas o homem também. Eu falo mulher porque me vem agora a imagem que nós já vimos várias vezes na internet. A mulher está andando de salto alto. Ela está toda, sabe, aquele vestido, aquele salto alto, aquela maquiagem, aquele cabelo, ela está andando com aquele salto quase maior do que a distância do pé dela ao joelho. Ela está com um salto altíssimo. Ela fica alta, ela fica, né, toda empinada. Aí, de repente, ela pisa em falso. Porque eu vou dizer para vocês, mulheres, eu admiro o equilíbrio de vocês para andar em cima de um salto alto. Eu admiro. Falo sempre isso para a Cristiane, até falo para ela, cuidado. Evite. Então, aí ela está andando, a mulher está andando no salto alto, de repente, ela pisa em falso, ela dá uma requebrada, assim, parece que vai cair, mas consegue se equilibrar e logo se arruma novamente, como se nada tivesse acontecido e continua andando. Quer dizer, a pessoa não quer dar o braço a torcer, ela não quer mostrar que ela caiu, que ela tropeçou. Talvez você está assim. E esse é o seu maior obstáculo. Você caiu, você errou feio, mas você está querendo manter a pose. Aí é que está o problema. Você está com raiva de outras pessoas. Você está tirando para todos os lados, culpando todo mundo pelo que aconteceu com você. Isso não vai resolver o seu problema. Isso só vai afastar as pessoas de você ainda mais. Então, pegue essa metralhadora e dirige essa metralhadora para o seu orgulho. Sabe? Dá uma respirada e fala assim, não, a verdade é que eu errei. Eu errei e reconheço esta falha, aquela falha, vou aprender desta experiência, não vou fazer mais isso e agora não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo me escondendo de todo mundo, me culpando, fazendo algum drama, atacando as outras pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu reconheço a culpa que eu tenho que reconhecer e vou agora focar no que eu tenho que fazer para me levantar. Arrependimento e atitude para mudar. Isso é o que vai fazer você se levantar. Vença o seu orgulho. Vença esse pensamento que você tem, que faz você achar que todo mundo está comentando, todo mundo está falando de você, e por isso você fica se escondendo das pessoas, evitando as pessoas que conhecem você. Você fica aí no seu mundinho porque você acha que todo mundo está falando de você. Não. A verdade é que a maioria das pessoas não está nem aí para você. A maioria das pessoas tem os problemas delas, elas estão enfrentando as lutas delas e elas não têm muito tempo para ficar pensando em você. Então, esqueça os outros, esqueça o seu orgulho, esqueça a sua pose, sacuda a poeira,
coma um pouquinho de torta de humildade e vá em frente. Faz o que você tem que fazer. Isso vai fazer você se levantar da maneira mais rápida, mais eficaz e também tirar as melhores lições de tudo que lhe aconteceu. Não se esqueça, a maior dificuldade para quem caiu, perdeu, tropeçou, se levantar, não é o esforço, não é a altura, mas vencer o orgulho. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor,
sabia como, mas eu falei, tenho que mudar. Chegou o primeiro jejum de Daniel. Eu tava ligado no meu computador à programação da igreja. Um bispo estava falando com a gente. Olha, hoje eu vou te dar o segredo de ser batizado no Espírito Santo. Eu sabia que eu precisava. Mas não sabia como. Aí o bispo falou, hoje eu vou te dar o segredo, a receita de você ser batizado no Espírito Santo. Anota aí. Eu corri, peguei um papel e como se eu falasse, fala bispo, fala, eu quero. Aí você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu não vi mais pornografia, eu não joguei mais jogos online. Eu praticamente comia, modo de dizer, os livros da igreja. Eu me entreguei de tal forma que eu li o blog do bispo com a sede, mas com a sede. Eu consegui ler todas as publicações do bispo, desde o começo até o dia que estava. Eu li tudo, eu li o livro, e eu li a Bíblia, e eu acordava de madrugada, seguindo aquela receita que o bispo me deu. A força, aquela força que eu tinha para jogar jogos online, passar a noite inteira, aquela força, eu joguei com o único foco, o Espírito Santo. Aquilo mudou minha vida. Aí o pastor chamou, hoje é o último dia do jejum de Daniel, você que não tem o Espírito Santo, sobe aqui no altar. Eu sei que ali, quando o pastor falou amém, o sorriso de orelha a orelha. O sorriso de orelha a orelha. E ele falou, desce do altar, e eu me sentia leve. Leve. Leve como se eu nunca tivesse sentido antes. A partir daquele dia eu comecei a projetar cada passo do meu futuro. Algo que eu não sabia, digamos assim, para onde atirar, o que fazer, como ajudar. Ali o Espírito Santo me deu a direção de que fazer. Você vai fazer isso. E eu sabia que se eu fizesse aquilo, Deus ia abençoar. Então eu vou fazer. E a vontade de ajudar. Não deu um dia, não deu dois, eu fui lá no meu pai. Pedi perdão pro meu pai. Porque ali desde então, ele se tornou meu melhor amigo. Algo que eu odiava, se eu olhasse para ele, eu queria partir para cima dele. O Espírito Santo me fez ter um amor genuíno, um amor de filho por ele. A mente de Cristo, eu vi que estava em mim. Já tinham passado meses. Quando eu me toquei, eu falei, faz tempo que eu não jogo. Eu não entro mais em sites adultos. E já tinham passado meses, eu nem tinha percebido, porque aquilo saiu de mim. Nossa, o jejum de Daniel foi uma oportunidade de ouro. Eu sou grato, muito grato à igreja por ter iniciado com o jejum de Daniel, porque era o que eu estava precisando, era a resposta que eu precisava. Eu preciso mudar, mas como? Chegou o jejum de Daniel e falou, é assim. A gente vai te ajudar a mudar. Se você não sabia como, é assim. O jejum de Daniel vai te ajudar. Me ajuda e não tem um jejum de Daniel que venha que eu deixe de fazer. E a minha dica, né, para quem vai fazer o jejum de Daniel é se doa. Nada é mais importante que sua salvação. O que são 21 dias para uma eternidade? 21 dias não é nada para uma pessoa que quer passar a eternidade com Deus. E se dedica para Deus, a recompensa vai ser muito, muito maior. Essa é a minha dica para você, aproveita. Pode ser que amanhã você não tenha uma oportunidade como essa, então, agora que essa oportunidade está vindo, agarra ela, agarra com força. Que interessante a história do Jonathan. Ele é biomédico, um jovem, 25 anos, e recebeu o Espírito Santo no último dia do jejum de Daniel. Quando? Quando ele entendeu que ele precisava se esvaziar, ele precisava fazer a parte dele, deixar os jogos, deixar a pornografia, porque antes ele mergulhava com força nessas coisas. É óbvio que a vida dele era destruída porque ele colocava força nos comportamentos autodestrutivos. Para ele receber o Espírito Santo, ele entendeu eventualmente que ele também tinha que colocar força. Bispo Emerson, esse é o problema da maioria das pessoas que reclamam. Eu não sei por que eu não recebo o Espírito Santo. Não sabe, não recebe, porque não colocam a força. Elas colocam força em outras coisas. Já colocaram força em tantas coisas na vida,
Mas força mesmo, foram de cabeça. Quando entraram no relacionamento, foram de cabeça. Quando entraram na faculdade, foram de cabeça. Enfim, colocaram força. Mas para o Espírito Santo, elas querem tropeçar no Espírito Santo ali na esquina e dizer que foi batizada. O Espírito Santo não é apenas uma boa ideia. Tem que haver um interesse. Às vezes você se interessou por um livro e mergulhou naquele livro. Sobre a biografia de alguém, talvez você se interessa por computador, monta, desmonta, você vai lá e descobre um tutorial, assiste várias vezes, daqui a pouco você está fazendo. Mas e pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo você diz que quer, mas há um interesse. Você está fazendo o jejum de Daniel, talvez não está vendo esse interesse, porque não há esse interesse, a pessoa não mergulha nas coisas do Espírito, como é que ela vai receber? Bispo Renato tem uma história que fala de um pastor que estava falando sobre aquela passagem, né? Mergulhar no Espírito. E os rapazes perguntaram, como que eu posso ser cheio? Enchei-vos do Espírito, a passagem diz. Como que eu posso ser cheio do Espírito? E o pastor deu uma peneira e falou, ó, vai no riacho aqui perto da igreja e fica tentando encher essa peneira. Quando você encher a peneira, você vai descobrir como ser cheio do Espírito. Ele fala, o pastor está tirando com a nossa cara. Aí o pastor vai descobrir como ser cheio do Espírito. Não dá, quando a gente tira a peneira, ela não fica cheia. Aí o pastor falou, olha, tem jeito, mergulhou a peneira. Enquanto estiver mergulhado, ela vai estar cheia de água. E assim você, mergulhado no Espírito, vai estar cheio do Espírito. É isso que está faltando, você colocar toda a força, coloque toda a força, empenhe-se nisso. Sabe, o Espírito Santo não é uma bênção qualquer que você pede a Deus. Eu quero um trabalho, eu quero uma cura, eu quero o meu casamento restaurado. O Espírito Santo não é isso não. O Espírito Santo é uma coisa muito maior, muito sublime, muito acima, além da sua imaginação. Se você quer isso de verdade, você tem que entregar a sua força. Entregue a sua força, entregue a sua vida. Sacrifique. Quando o Jonathan deixou os jogos, os vícios de jogos, a pornografia, quando ele deixou a mágoa que ele tinha do pai e começou a buscar, né? Quando o amigo dele falou lá, né? Olha, você vai à igreja? Você vai à igreja? Ele, eu vou. Você é da igreja? Eu sou da igreja. E o amigo falou, não parece. Quer dizer, ali ele falou, puxa, é verdade, eu vou à igreja, mas eu não sou da igreja. Eu vou à igreja, mas eu faço tudo o que as pessoas que não vão à igreja fazem. Então, alguma coisa errada com a minha fé. Ali ele despertou e ele entendeu que ele tinha que se entregar a Deus. Então, se você também se entregar, você vai receber. E nós estamos nos preparando para este domingo, o domingo da purificação com hisopo. Onde você entrar numa igreja universal neste domingo, você vai receber a aspersão da água com o hisopo. O hisopo vai ser a essência dessa planta bíblica que era usada na purificação. Como Davi disse no Salmo 51, purifica-me com hisopo e serei limpo, serei mais alvo que a neve. Nós vamos ter esta água aspergida com hisopo sobre nós para a purificação, que é o que Deus faz antes de dar um novo coração, antes de dar o Espírito Santo. Ele purifica, ele limpa, ele lava. E você que está todo sujo, você que está aí com a consciência suja, você que quer se limpar, mudar de vida, esse domingo é para você. Esse domingo não é para os puros apenas. Esse domingo é para aqueles que estão sujos, mas querem se limpar. Então você vai chegar a uma igreja universal e vai receber a aspersão da água com o hisopo. O Bispo Macedo vai entrar em linha direta, ao vivo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nos horários das 7 da manhã, na primeira reunião, e também às 9h30 da manhã. Nas duas reuniões, ele vai entrar e fazer a ministração do Espírito Santo, ao vivo. Então, onde você for na Igreja Universal, seja às 7 da manhã ou seja às 9h30, você poderá receber essa ministração ao vivo com o Bispo Macedo do recebimento do Espírito Santo.
prepare-se. Nós estamos aí a 7 dias do fim do jejum de Daniel. Se você se preparar, ainda que você comece hoje, mas se você se preparar com toda a força, o Espírito Santo descerá sobre a sua vida. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, 7, 9 e meia, e teremos a reunião também das 18 horas. Celso Garcia, 605 no Brás, aqui no Templo de Salomão e em todas as Universal no Brasil todo, onde você pode acessar o endereço pelo site universal.org/localizar. universal.org/localizar. E lá em Lausanne Paulista, Bispo Emerson. Na Zona Norte, Lausanne Paulista, na Avenida Direitos Humanos, 1190, também nos mesmos horários de domingo do Templo de Salomão. Inclusive, aí em Sete Lagoas, onde eu estive ontem, com muito prazer, com muita alegria, inaugurando a nossa mais nova catedral em Sete Lagoas, Minas Gerais, na rua Múcio José Reis, número 80, Central do Brasil, aí em Sete Lagoas. Rua Múcio José Reis, número 80, Central do Brasil, é o novo endereço da Universal em Sete Lagoas. Mas lembrando que a antiga Universal vai permanecer aberta na Avenida Antônio Olinto, 609, no centro aí de Sete Lagoas. Quero mandar um abraço a todos os sete lagoanos. Ficamos todos muito felizes com esta nova catedral que vai aí atender o povo de Sete Lagoas. Então o mesmo vai acontecer, inclusive o Bispo Sidney estará fazendo a segunda fase da inauguração, este mês de inaugurações em Sete Lagoas. O Bispo Sidney estará às 18 horas aí na rua Múcio José Reis, 80, em Sete Lagoas, na Central do Brasil. Tá bom? Então não se esqueça, neste domingo, fim do jejum de Daniel, com a purificação da água pura com o hisopo. Se você tem uma dúvida, uma pergunta sobre o Espírito Santo, eu queria que você enviasse agora uma pergunta pelo WhatsApp. Se você tem uma dúvida que está te atrapalhando, você não consegue receber o Espírito Santo por causa dessa dúvida, por causa dessa questão que você tem. Envie agora um WhatsApp aqui pra gente e eu vou responder aqui no ar o seu WhatsApp. O número é o 11 3573 3535. 11 3573 35, aliás, não 3535 não, é o seu telefone, desculpe. O WhatsApp é 11 3573 3500. 11 3573 3500. É o número do WhatsApp para você fazer agora uma pergunta sobre o Espírito Santo. Você tem dúvida, você está fazendo o jejum de Daniel ou quer saber mais sobre o jejum de Daniel e você gostaria de um esclarecimento. Então pode ligar agora. Aliás, mandar o WhatsApp 11 3573 3500. Mande a mensagem pelo WhatsApp e nós vamos responder você aqui no programa, tá bom? Daqui a pouquinho eu já volto para responder perguntas. Pode enviar as suas perguntas agora. São 8h30. Conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso é o que me traz alívio, até que se cumpra em mim o teu querer. Como um vento bom, quero te
vento sobre nós, Senhor. Como um vento bom, quero te sentir, mesmo num sussurro, quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso saber que ainda estás aqui. Que ainda estás aqui, que ainda estás aqui. Plantar, escrever, esculpir, pintar, tocar um instrumento, consertar. São diversas as atividades que podem ser realizadas com o talento das mãos. Mas ultimamente, o que se vê são mãos que produziam muito ficarem paradas, carregando a maldição da escassez e frustração do seu trabalho. Somente quando fazemos de Deus o primeiro e assumimos o segundo lugar é que as mantemos sempre ativas e abençoadas, independente de qualquer situação. Nesta quarta-feira, 18 de agosto, o lavar das mãos. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Este lava-mãos dos fiéis, dos segundos, que acontecerá nesta quarta-feira, é muito especial. Para você que quer ter sucesso em tudo que você colocar às suas mãos, não perca o grande lava-mãos dos fiéis nesta quarta-feira em todas as Universal aqui no Brasil. Vamos agora responder uma pergunta, Bispo Emerson. Esta pessoa que ela se identifica como amiga desconhecida, ela diz assim: traí meu marido tem 7 meses. Fui fraca, reconheço o meu erro, estou no jejum de Daniel, mas isso está me atrapalhando. Não tenho coragem de contar para ele, tenho medo. E isso está me matando. O que eu faço? Davi, enquanto ele encobriu os seus pecados, ele sentiu os seus ossos envelhecerem. É isso que a senhora tem sentido. Então, a senhora tem que ver a oportunidade, é que isso está te fazendo mal. A oportunidade, um bom momento, sentar, confessar, colocar tudo para fora, até porque domingo será o domingo da purificação. Como que a senhora vai receber o Espírito Santo de tal forma, de tal maneira? Então, a senhora precisa se limpar. Veja um bom horário, senta, conversa. É fácil? Não é, mas vai te fazer bem. Agora, é claro, existem circunstâncias onde o marido é uma pessoa agressiva. Você conhece o seu marido melhor que ninguém. E você sabe que se essa confissão vai resultar num risco de vida para você, olha, bispo, meu marido, ele é capaz de me matar se eu falar isso para ele. Então você vai ter que orar. Aí você vai ter que aguardar e vai ter que orar. Não é uma desculpa, não é uma coisa que você acha, é uma certeza. É uma certeza. Se o seu marido vai ficar decepcionado, isso não há questão, que é claro que ele vai ficar decepcionado, é claro que ele vai ficar triste, é claro que ele vai ficar bravo. Pode até acabar teu casamento, pode. E isso é o preço do pecado. Isso é o preço. Então, a única situação em que a gente aconselha não confesse é se a sua vida vai estar em risco. Aí você aguarda e você ora a Deus para que prepare, para que te dê o momento, a circunstância certa e a estrutura para o seu marido, o seu cônjuge, ouvir isso. Do contrário, você tem que criar coragem, pagar o preço e fazer a sua confissão. Eu me lembro de um testemunho, eu sei que testemunho, cada caso é um caso, né? Você não deve fazer as coisas seguindo um testemunho. Mas um testemunho muito interessante que nós tivemos uma vez, o rapaz, ele vivia traindo a mulher. E o pastor falou para ele assim, olha, ele foi perguntar ao pastor, o que eu tenho que fazer para mudar, para receber o Espírito Santo?
E o pastor falou para ele assim: olha, você tem que falar com a sua mulher e se limpar. Você tem que se limpar. Você não vai receber o Espírito Santo enquanto você ficar nessa situação de esconder as coisas da sua mulher. Então ele chamou a esposa, sentou com ela na sala, pegou um prato na cozinha, colocou o prato na mesinha da sala e falou assim: olha, tá vendo esse prato limpo aqui? Ela: tô. Você tá com fome? Não. Não tô com fome, não. Eu quero ficar igual esse prato. Eu quero me limpar. E eu vou falar para você tudo o que eu fiz com respeito às traições. Então, foi difícil para ela ouvir, mas a reação dela foi muito melhor do que ele esperava. Ele estava pronto para perder o casamento. Mas ela, vendo a sinceridade dele, vendo a disposição de mudar, ela perdoou e os dois estão bem hoje. É claro, como eu disse, é um caso. Mas, muitas vezes, você espera que a pessoa vá explodir e tal, e não vai aceitar. Mas o que é preciso acontecer, em primeiro lugar, é o seu arrependimento, o reconhecimento de onde você errou, disposição de mudar e fé para fazer a vontade de Deus. Então, eu gostaria que você considerasse aí o que o Bispo Emerson falou e o que nós falamos também. Vamos a uma próxima pergunta aqui. Tem alguém que perguntou o seguinte: por que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, mas não falam em línguas? Pergunta a Ana Paula, aqui de Santo André, em São Paulo. Bispo Emerson. Tem pessoas que às vezes ela fica tão preocupada com o falar em línguas. O falar em línguas, sim, é importante. Mas o mais importante são os frutos. Os frutos. Às vezes a pessoa fica com essa preocupação. Tira essa preocupação. Na medida em que você for se entregando para Deus, quando você estiver num louvor, buscando, já não tiver mais palavras para adorar a Deus, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai falar através da sua boca na língua dos anjos. Mas o mais importante é focar nos frutos, não só no falar em línguas. E o Espírito Santo, ele dá o dom de falar em línguas, como ele dá o dom de curar, como ele dá o dom de profetizar, como ele dá o dom de libertar. São dons. O dom tem que ser usado. Tem muita gente que tem o Espírito Santo que nunca curou ninguém. Sabe por quê? Porque nunca exercitou esse dom. Não teve coragem, fé para chegar lá no doente e falar: ó, seja curado. Não creu no dom. Não exercitou. Tem o Espírito Santo só para fruto, mas não tem o Espírito Santo para dom. Então, os dons precisam ser exercitados. Se a pessoa de fato tem o Espírito Santo, ela tem o dom de falar em línguas. Agora, se ela não abre a boca e fala, o problema não é do Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa assim: não, se eu falar, é eu que estou falando. Então ela não permite o Espírito Santo fluir através dela. Então há muitas dúvidas. Normalmente é uma dúvida, uma ignorância, uma falta de conhecimento. Esta é a razão. Agora, nós temos outra pergunta aqui. Ele diz: eu sou casado há 7 anos. Aliás, casado não. Eu moro junto com uma pessoa há 7 anos. Cheguei na igreja dessa forma. Tenho essa dúvida. Isso me impede de receber o Espírito Santo? Ora, se você e a sua companheira estão na mesma fé e nada impede vocês de consertarem a situação de vocês diante dos homens e diante de Deus, então vai e faça logo. Se nada impede, por que você ainda não se casou? Quais as suas intenções com esta mulher? É usá-la e jogar fora daqui um pouco, quando as coisas não forem mais favoráveis para você? Ou você tem a intenção de um verdadeiro homem, especialmente um homem de Deus, de permanecer fiel a ela até a morte? Então vai e casa. Nada impede de você fazer isso, não é? Então você chegou dessa forma, Deus não está te condenando, mas Deus não também nos chama para ficar como estamos. Ele nos chama a evoluir, a mudar. Então, se você agora reconhece que está vivendo numa situação aí incorreta, então corrija essa situação. Vá lá, faça o casamento e você vai estar bem diante de Deus. Agora, se a tua esposa, a tua companheira, né, não quer se casar e não é da fé, ela não quer se casar, não é da fé, você não pode obrigá-la, né? Porque para se casar, até onde eu sei, precisa de 2, né? Por enquanto. Verdade.
Tem quem tenha casado consigo mesmo, né? Já saiu uma matéria sobre isso. Mas no cartório, eu acho que. E na igreja, Não por enquanto, pode. precisa de 2. Então, se ela não quer, não dá para você fazer. Deus não vai te cobrar o que você não pode fazer, não Aí pode não entregar. seria um empecilho, né? Não é bispo? um empecilho, ok? Mas se depende de você, no que depender de você, você deve fazer a sua parte e corrigir isso, tá bom? Eu vou responder mais uma pergunta aqui rapidinho, que diz assim: minha dúvida é, pode uma pessoa que um dia foi batizada com o Espírito Santo e o perdeu, recebê-lo de novo? Porque em Hebreus diz que é impossível. Ora, essa passagem de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, fala daquelas pessoas que propositalmente abandonaram a fé, caíram e recaíram, é o que diz lá o versículo 6, recaíram, quer dizer, caíram uma vez, recaíram, quer dizer, foram insistentes e persistentes no erro, e, portanto, já não encontram, não acham lugar de arrependimento. Note, se você encontra lugar de arrependimento, só o fato de você estar querendo novamente o Espírito Santo já mostra que você pode recebê-lo, porque há arrependimento. Porque a pessoa que cai e não acha mais lugar de arrependimento, ela fica num estado de frieza espiritual total, indiferença, incredulidade total, que ela não está nem aí para o Espírito Santo mais. Pode ouvir o que for, falar o que for. Nem estaria ouvindo essa programação. Então, se você está ouvindo essa programação e já teve o Espírito Santo, caiu e agora está querendo receber de novo, claro que tem jeito para você, porque dentro de você ainda há essa chama, ainda há este desejo, tá bom? Então fica aí, não deu para responder todas as dúvidas aqui que chegaram, mas vocês vão receber resposta pelo WhatsApp ao longo do dia aí, tá bom? Vamos agora à história da Sandra. Ela decidiu ser segunda, porque chegou um momento na vida dela que ela olhou para a sua vida e disse: poxa, eu estou repetindo a vida dos meus pais. Eu não aceito isso. Olha só o que ela fez. Trabalhava, mas sempre aquela vida limitada. Eu casei, fui morar de favor, aquela vidinha mirrada. Meu nome é Sandra. Sendo fiel a Deus, sendo dizimista, a gente começou a conquistar. Eu venho de uma família de imigrantes. Meus pais sempre trabalharam muito, mas nunca conquistaram nada. Trabalhava, mas sempre aquela vida limitada. Cresci, casei e a minha vida era muito parecida com a dos meus pais, porque nós trabalhávamos e não conquistávamos, né? Eu casei, fui morar de favor, mudei para a casa da minha sogra, fui morar numa casa da minha sogra e, enfim, era assim, a gente tinha tudo limitado. Então, meu esposo, ele tinha um caminhão, né? Eu trabalhava fora, depois meu filho nasceu, eu tive que ficar em casa para tomar conta deles, né? Porque eu já tinha uma menina. Embora a gente lutasse muito para dar o melhor para os filhos, né? Mas é aquela vidinha mirrada. Eu vim por um convite para a igreja. Comecei a frequentar e seguir a direção. Eu aprendi que a fidelidade com Deus, que a vida mudaria, né? Que, como está escrito em Malaquias, né? Que o Senhor repreenderia o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, se passássemos a ser fiel a Deus. E me tornei dizimista, a nossa renda começou a aumentar. Aí eu tive uma ideia, nós tivemos uma ideia e abrimos uma empresa na área de transportes. E fomos crescendo, Deus foi nos dando a direção, fomos conquistando. Ele começou com um caminhão,
E hoje a gente tem 10 caminhões, né? 10 carros, caminhões, Iveco, HR, Fiorino. Então a nossa vida já foi sendo transformada. Sendo fiel a Deus, sendo dizimista, a gente começou a conquistar. Carro zero, nós compramos um apartamento na praia, nós temos hoje um apartamento que vale mais de R$500 mil na praia. Nós conquistamos um apartamento no qual a gente mora hoje, que vale mais de R$1 milhão. Eu criei naquela palavra que o homem de Deus profetizou ali naquele momento, e de lá para cá, sendo dizimista, obedecendo o altar, obedecendo a palavra, seguindo a direção do homem de Deus, a minha vida hoje ela é transformada. Vale a pena colocar Ele em primeiro lugar. Na vida, quem não deseja ser o primeiro no que faz? Aliás, isso já é visto no ser humano desde pequeno. Ninguém quer ser o último. Numa simples brincadeira de criança ou numa disputada concorrência, o objetivo é o mesmo: ser o número 1, assumir a ponta, chegar ao topo do pódio. O que se aprende é: seja o primeiro. Mas e se eu te disser que o segredo para vencer é justamente não ser o primeiro? Pode parecer loucura, mas no reino de Deus, o que é honrado e coroado é o que assume o segundo lugar. O que se coloca nesta posição está declarando Deus como o primeiro em sua vida, que certamente devolverá o que se oferece a Ele. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. São inúmeras as promessas para quem se faz segundo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus reserva aos que o priorizam não se limita apenas a coisas deste mundo. Ele nos honra com sua maior riqueza, o Espírito Santo. Tudo isso é dado exclusivamente aos segundos, a quem Deus faz os primeiros. Você pode se fazer segundo, colocando Deus em primeiro lugar. Este é o propósito daqueles que reconhecem a primazia de Deus. Nesta quarta-feira, os segundos são convocados para ter suas mãos lavadas. Vamos fazer o lava-mãos dos fiéis com o estudo da palavra. Você recebeu uma folha neste último domingo com uma palavra, um estudo, e você vai aprender a palavra trazendo a sua Bíblia também nesta quarta-feira. No Templo de Salomão, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. E aqui em Lausanne Paulista, Bispo Emerson. Em Lausanne Paulista, na Zona Norte, Avenida Direitos Humanos, 1190. Os horários 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 e 20 horas em Lausanne Paulista. Vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo. Na sequência, oramos por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. O que eu queria falar é sobre o que o apóstolo Paulo, ensinando o seu discípulo Timóteo, ele diz assim: o fim do mandamento é o amor de um coração puro. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então ele diz aqui,
ele fala de 3 coisas extremamente importantes, fundamentais na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Porque, como você sabe, Deus é espírito, não é? Deus é espírito. Isso significa dizer que Deus não se vê, Deus não se sente, Deus não é tocável. Não. Deus é espírito. Espírito. E para que haja uma manutenção da nossa fé, do nosso coração puro, do nosso amor para com Ele, é imprescindível a boa consciência. A boa consciência. Ele fala, ora, o fim do mandamento é o amor. Quer dizer, o amor é o, digamos assim, é o resultado final de todos os mandamentos, de todos os preceitos, de tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. E o final é o amor. Por isso que João chega ao ponto de dizer que Deus é amor, define Deus como o amor. Então, o fim do mandamento é o amor. Agora veja bem, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Coração puro. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 3 coisas essenciais para a nossa manutenção, para a nossa perseverança na fé. Se você tem uma má consciência e conta com a graça de Deus, você está se enganando. A graça de Deus não funciona sem a fé. Paulo fala, sois salvos pela graça, mediante a fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Quer dizer, Deus nos dá a graça, mas nós temos que apresentar como resposta a fé. A fé que Ele mesmo nos dá. Ele mesmo nos dá a fé. Então, quando nós manifestamos essa fé, fugindo do pecado, da má consciência, fugindo da fé fingida, fugindo de tudo que é aparência do mal, tudo que é mal, e vivendo em paz. Você e Deus, Deus e você. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó meu Deus, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para clamar, para pedir, suplicar em favor dos desesperados. Meu Deus, orando conosco agora, existem pessoas doentes, ou talvez que tenham uma dor, e esta pessoa está desesperada. Há quem tem um filho, uma filha viciado, que chega a roubar dentro de casa para sustentar o vício. Existem maridos, esposas traídos, pessoas com os mais diversos tipos de problemas, desempregadas, diante de portas fechadas, enfim. Cada pessoa agora expõe diante de ti, ó Deus, o seu problema. Então vem agora ao encontro
da necessidade de cada pessoa, até porque está escrito que o que pedíssemos com fé iríamos receber, crendo receberemos. Então, com fé, meu Pai, cura o doente, tire essa dor, abra as portas fechadas. Eu peço, meu Deus, por esta pessoa que tem um vício, quer largar, não consegue, faz ela sentir nojo do vício que ela tem. Todas as pessoas que oram conosco, imbuídas de fé, apresentam ao Senhor suas necessidades, que elas sejam atendidas. Tire os pensamentos de morte. Tire, meu Deus, os pensamentos negativos. E que esta pessoa tenha vida. Que esta pessoa tenha vida através da fé. Sejam abençoados. E, meu Deus, que o nosso coração seja como terra fértil para receber o teu Espírito. Que esse domingo seja um domingo especial, que seja um Pentecoste, assim como aqueles que estavam no cenáculo esperando pela promessa, que assim também, meu Deus, aqueles que estiverem essa semana, especialmente domingo, que eles recebam a promessa, o derramamento do Espírito Santo. Honre esta pessoa que está no jejum de Daniel e esta pessoa que de repente vai começar hoje, mas que elas sejam cheias do teu Espírito, da tua presença. Oh, meu Deus, seja com cada pessoa agora que faz comigo esta oração, não importa a religião, católico, espírita, espiritualista, evangélico, povo da Universal, sejam abençoados, sejam atendidos e cheios do Espírito Santo. Abençoe, eu te peço, o copo com água que esta pessoa possa ter preparado. Coloque o teu poder, a tua unção nesta água. Quem beber, receba saúde, forças para viver e vencer. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, e você que preparou a água, beba e beba com fé.